e vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que abra nossa mente, nossa inteligência para a gente, primeiro, entender, pedir o Espírito Santo para que nos faça compreender. Quando a gente compreende, Deus está falando comigo, a gente guarda no coração. E quando a gente guarda no coração, essa palavra é tão eficaz que ela mexe interiormente, e a gente sai daqui disposto a colocá-la em prática. Então vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude nesses 3 movimentos: entender, guardar no coração e sairmos daqui hoje dispostos a colocá-lo em prática durante toda essa semana. Amém? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o texto de hoje, a liturgia de hoje, nos faz uma grande pergunta: como é que nós recebemos Deus? O que a gente faz para receber Deus? E quando a gente recebe Deus, o que a gente faz com tudo isso? É o que essas leituras hoje vão trabalhar em nós. Como que nós recebemos Deus? Deus quer nos visitar, sim ou não? Deus quer nos visitar, Ele faz isso o tempo todo. Ele faz isso o tempo todo. O problema é que nós, tão desatentos que somos, não percebemos. Ou se recebemos a visita dele, somos até capazes de ignorá-lo, deixá-lo sozinho. Vamos assim fazer um passeio pela leitura, porque aqui a gente mergulha na palavra. Primeira leitura, a história bonita de Abrão. Abrão, que foi chamado por Deus lá de Ur, na Mesopotâmia: sai da tua terra, Abrão, eu vou te dar uma terra melhor. E Abrão saiu com os seus parentes, sobrinhos, Ló, enfim, todos os seus funcionários, foi lá para Canaã. Deus prometeu: vou fazer de você, Abrão, um pai de uma numerosa nação que é maior do que as estrelas do céu. Só que Abrão e Sara tinham um problema: idade, e esterilidade. Não podiam ter filhos. Enfim, mas está ali a promessa. De repente, olha o que começa a ser. A pergunta de hoje é: o que a gente faz com a presença de Deus? O que a gente faz quando Deus nos visita? Abrão vai nos ensinar. Olha só a atitude de Abrão. Abrão percebeu que estava indo em direção a ele 3 pessoas. 3 homens assim, 3 formas de homens, mas a gente vai ver que é muito maior que isso. A teologia vai dizer que a própria Santíssima Trindade que estava visitando Abrão. E Abrão percebeu, dado um dia de calor, enfim, numa árvore, Abrão viu 3 homens de pé perto, e quando assim que os viu, ele correu ao encontro e prostrou-se por terra. Olha que coisa! Abrão percebeu ali de cara. Por isso que é importante a comunhão com Deus. Por isso que é importante termos uma vida de oração, porque a gente percebe Deus se comunicando, Deus se revelando. Quando esses 3 homens foram ao encontro de Abrão, Abrão logo percebeu que tinha alguma coisa a mais ali. E olha, ele prostrou-se por terra, e eles estavam passando. E olha o que disse Abrão: meu senhor, se ganhei tua amizade, peço-te que não prossigas viagem sem parar junto a mim, teu servo. Ou seja, fique um pouquinho comigo. Quando Abrão percebeu que ele estava passando, fique um pouquinho comigo. Se eu achei graça, se eu achei amizade, se ganhei amizade, não peço que não prossigas, mas fiquem comigo. E eles ficaram. Talvez a primeira lição que salta aos nossos olhos hoje, aqui agora, é essa realidade. Abrão pediu: fiquem comigo. Me deixem desfrutar um pouquinho da presença de vocês. Me deixem desfrutar da presença, eu quero que vocês estejam comigo. Isso nos faz recordar outra passagem que eu agora esqueci. Eu peço a ajuda de vocês, que a minha memória já está, Ou seja, uma passagem onde o próprio Jesus, ele se aproximou de 2 pessoas que estavam indo para uma aldeia, já não me lembro o nome dessa aldeia, e de repente ele também fez a mesma coisa, fez de conta que estava indo, passando pelo caminho, passando adiante. Aí essas 2 pessoas chamaram: fica conosco, fica um pouquinho mais conosco, o dia está caindo. Que passagem que é essa mesmo? Os discípulos iam: obrigado, estava esquecendo já disso, hashtag, Ou seja, fique conosco, fique um pouquinho mais comigo. E aí talvez nos faz recordar já a primeira lição. Como é que a gente faz? A gente tem a Capela do Santíssimo aqui.
Tem muita gente que tem oratório em casa. Quem tem oratóriozinho em casa? Oratório. Ou seja, a pergunta que salta aqui: quanto tempo você dedica para visitar o Senhor, para desfrutar da tua presença? Ou você é daquela pessoa assim, que já olha o relógio, nossa, que missa demorada, nossa, e já fica calculando o tempo, calculando. A gente vai depois para o Evangelho, a gente vai ver essa realidade. Mas Abraão percebeu que estava a presença de Deus, então ele quis desfrutar da presença dele. É Deus que nos visita. O que a gente faz quando Deus nos visita? Quanto tempo que a gente dedica a nossa vida de oração para estar com Deus? Porque aí, de repente, a gente começa a justificar que a nossa vida é como a Marta, né? Tão ocupados, que a gente acaba dizendo assim, que não tem tempo para Deus, que não tem tempo para fazer a oração, para ler uma palavra, para meditar, mas a gente tem tempo para tantas outras coisas. E Abraão percebeu assim: Senhor, eu quero desfrutar da tua presença, fique um pouquinho comigo. E a gente vê o exagero de Abraão. Abraão, ele falou com a esposa: prepara a melhor farinha, vamos preparar isso, foi lá no campo, pegou um bezerro, preparou, serviu, fez o banquete para esses convidados, porque era assim que Abraão fazia, a hospitalidade diante da presença de Deus. E Abraão serviu um banquete, mostrou o porquê ele era o homem da fé, o homem da hospitalidade, porque ele percebeu que era Deus visitando ele. Era Deus visitando ele, ele não perdeu a oportunidade, a ponto de repente lá pelas tantas, um deles perguntou, um da Santíssima Trindade: onde está Sara, tua mulher? Está na tenda, disse Abraão. Mas quem falou para eles que o nome dela era Sara? Ninguém falou. Aí sim a confirmação de que era Deus que estava ali com ele. E aí veio a promessa, Abraão, como você nos acolheu, como você recebeu, abriu a tua casa, abriu o teu coração para nos acolher. Eu te digo que no ano que vem vamos passar por aqui, e no ano que vem, lembra que eles eram estéreis? O ano que vem a tua esposa vai te dar um filho, e vai nascer Isaac, o filho de Abraão. Então, quando é que vem a bênção? E aí a grande pergunta que essa leitura nos faz: quando é que vem a bênção de Deus? Quando a gente acolhe o Senhor, quando a gente acolhe a presença de Deus, quando a gente dedica tempo, quando Deus percebe o esforço que a gente faz de estar com Ele, de chamá-lo, de clamá-lo à sua presença, a bênção acontece. O milagre aconteceu na vida de Abraão. Se Abraão não tivesse acolhido os três, talvez a bênção não teria acontecido na vida dele. Então, se você quer bênção, aprenda a acolher o Senhor, aprenda a abrir as portas do teu coração, dedique tempo para Deus. Diga isso para essa pessoa do seu lado: se você quer uma bênção de Deus? Sim ou não? Pergunte: você quer ter a bênção de Deus? Desse jeito que você age, fechando o coração, não rezando direito, não fazendo o teu compromisso cristão, você quer a bênção? Então assim, olha de novo para essa pessoa: toma vergonha, reza direito, acolhe o Senhor, Ele está te visitando, Ele te visita todo dia, não fecha as portas para Deus, abre o teu coração, e aí a bênção vai começar a acontecer. Vamos para o Evangelho, minha gente, vamos para o Evangelho clássico, 4, 5 versículos, mas conta a história de 3 irmãos. Jesus sempre gostava de ir lá na casa de Betânia, Marta, Maria e Lázaro. Jesus gostava lá, e aí de repente aqui, um povoado, uma certa mulher de nome Marta recebeu Jesus, ela acolheu Jesus, sim ou não? Ela acolheu Jesus, ela abriu a casa, de repente a irmã mais velha, abriu a casa, acolheu Jesus, e Jesus entrou. Só que ela acolheu Jesus, assim, mas ela era uma barata tonta, né? Uma barata tonta, assim, que de repente acolheu Jesus, mas deixou Jesus lá. E é normal a atitude de Marta, é louvável a atitude de Marta, porque quem recebe uma pessoa tão importante como Jesus, ela vai lá nas panelas, na cozinha, preparar uma refeição para acolher o convidado. Só que o que acontece, qual foi o erro de Marta? Ela acolheu Jesus, sim, acolheu Jesus na sua casa, mas não deu tempo para ele, ignorou a sua presença, e foi lá para as panelas, com aquele coração de ódio, de raiva, por quê? Porque a irmã dela, Maria, sentou aos pés de Jesus para escutá-lo,
E a Marta foi para lá e viu aquela cena, a irmã dela, em lugar de ajudá-la. É normal, isso é um sentimento natural. Mas qual foi o erro disso tudo? Qual foi o erro de que ela se ocupou com tantas coisas, que a ponto de repente ela chegou e deu uma bronca em Jesus? Ela saiu da cozinha, toda esbaforida, com o coração cheio de mágoa, de ódio, e chegou para Jesus: não te importa que a minha irmã esteja aí te escutando e eu trabalhando sozinha lá? Manda ela vir me ajudar. Olha, ela brigou com Jesus, ela deu uma bronca em Jesus, o convidado. Ou seja, ela acolheu Jesus. É como se dissesse assim: Senhor, se tiver que o Senhor ficar sozinho, fica sozinho, mas manda minha irmã me ajudar. Às vezes acontece isso também em nossas vidas. A gente acolhe Jesus e deixa Ele lá. A gente abandona. A gente esquece. E aí vem Jesus. Vem Jesus. Então, antes de vir Jesus, às vezes a gente acolhe, Deus nos visita, a gente faz de tudo, mas a gente não sabe o que fazer com essa visita tão ilustre, que é Deus nos visitando. Olha a atitude de Abraão. Olha a atitude de Abraão, a atitude de Marta. Abraão acolheu, fez de tudo, deu atenção o tempo todo. Marta não. Marta estava ocupada demais. Pergunte para essa pessoa de novo: você não está ocupado demais, não? Você não está ocupado demais com as tuas coisinhas e está deixando de lado o essencial? Você não está ocupado demais, com aquilo que o mundo oferece, as preocupações de querer ganhar mais, de querer isso e aquilo, e Deus está ficando de lado? Ou de repente Deus, você quer Deus, mas deixa no cantinho lá, não me atrapalha, não me cobra, não fala nada, deixa que eu me vire por aqui. Às vezes a gente faz isso. Aí de repente vem Jesus e responde: Marta, 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 você anda muito agitada, Marta. Você anda muito agitada. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu a melhor parte, e essa não será tirada. Ou seja, a melhor parte não significa que Jesus não está condenando Marta. É importante ser como Marta, sim ou não? Senão ninguém faz nada. É importante ser como Marta. Importante ser como Marta, mas ter o coração de Maria. Precisamos ser como Marta, mas ter o coração de Maria. Ter o coração de Maria. Ela escolheu a melhor parte. E qual é a melhor parte, minha gente? E qual é a melhor parte que o Evangelho hoje nos aponta? Qual é a melhor parte? O que vai ficar? O que vai sobrar da nossa vida? Minha gente, o tempo está passando. O tempo está passando, isso não precisa calcular. O tempo está passando, A idade está passando, sim ou não? A idade está passando. A saúde logo, logo vai embora, sim ou não? A saúde, a idade, o vigor, as coisas que a gente vai acumulando, logo, logo vai ter que deixar. O que fica? O que vai ficar? É essa a pergunta do Evangelho: o que vai ficar? O que você está acumulando? Maria escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte, minha gente? Tudo é importante. Jesus não falou assim: Maria escolheu tudo. Maria escolheu a melhor parte. De todas as partes, Maria escolheu a melhor. E qual é a melhor parte? É estar com Deus. É estar com Jesus. É no dia a dia estar com Jesus. Por isso que a segunda leitura falou disso. Lá, o São Paulo escreveu aos Colossenses e a nós, falou que a nossa vida é nos configurar a Cristo, é entrar em comunhão com Ele. A missão nossa aqui é estarmos em comunhão com Cristo aqui, para estarmos em comunhão com Ele lá no céu. Então a melhor parte é ter Deus, é estar com Deus, escutar o Senhor. O trabalho é importante, os afazeres é importante, a luta do dia a dia é importantíssima, é uma parte importante, mas a melhor parte é estar com Deus, é estar com Jesus. Porque quando a gente escuta Jesus, e é essa a grande lição de hoje, quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai fazer alguma coisa, se antes de fazer, porque se a gente faz por fazer, muitas vezes dá errado, a gente reclama, antes de fazer, escute o Senhor. Foi isso que Maria nos ensina, por isso que ela escolheu a melhor parte.
Antes de trabalhar, escute o Senhor, pergunte para o Senhor, dê um tempo para o Senhor, faça silêncio, esteja diante dEle, para escutá-lo. E quando a gente escuta, o Senhor dá atenção à sua palavra, o resto flui. O resto flui. Né? Pergunte para essa pessoa, você está escutando Deus? Você está escutando Deus? Ou está escutando o mundo? As vozes do mundo? Para de escutar as vozes do mundo, diga assim, toma vergonha. Escuta mais Jesus, dedica mais tempo para Ele, escolha a melhor parte, e a melhor parte é vida de oração, vida eucarística, vida de igreja, vida de devoção. Essa é a melhor parte. De repente você está tão ocupado, você está uma Marta desbaratada, né? Uma Marta ocupadíssima, que não tem tempo para Deus, e começa a justificar, eu não tenho tempo, isso, aquilo, é tanto trabalho que nem a igreja eu vou, começa a dizer isso, começa a ter essa atitude, lá na frente, você vai ver o que vai acontecer, a bênção não vai chegar, e você vai dizer, por que eu faltei? Por que eu não dei mais tempo a Deus? Por que eu não escutei Deus? Por que eu não tive uma vida de oração, de comunhão, de intimidade com Deus? Seria tudo mais bonito e diferente. Então a grande mensagem de hoje, minha gente, é essa: Deus nos visita. Deus nos visita. O que eu faço com essa visita? Como Abrão, que dedica tempo para Deus, e quando dedica tempo para Deus, Deus retribui com bênçãos. Ou eu sou uma Marta, que me justifico que eu não tenho tempo para nada, e sempre Deus sai perdendo no cálculo da minha vida. Lembre-se, a vida está passando. A vida está passando com aquela velocidade que só nós sabemos, porque a gente tem espelho e a gente se olha. O que a gente está fazendo com o dia a dia? Como é que eu estou me relacionando com Deus? Como é que está entrando Deus na minha vida? Ele visita. Santo Agostinho tem uma frase muito forte, minha gente. Ele dizia assim, eu tenho medo desse Deus que passa e não volta mais. Eu tenho medo de Deus que passa e não volta mais. Então não desperdice. Não desperdice. Deus te visita a cada dia. Você tem 3 chances: de acolher como Abrão, de escutá-lo como Maria, ou de se justificar no meio das panelas como Marta. A decisão é sua. Escolha o que é certo. Maria escolheu a melhor parte. Amém? Amém? Diga para essa pessoa do lado, escolha a melhor parte. Deus é a melhor parte. Diga assim, Deus é a melhor parte. Diga assim, desculpe, me enganei. Deus é tudo. Deus é tudo. Amém?